representa o serviço, representa o servidor. Então a representação do Evangelho de Marcos é justamente o boi. Assim como o Evangelho de João, o quarto Evangelho, representa a águia. Então, por que o boi? Porque o boi é o serviço. Ele está ao serviço. O boi está carregando a canga e levando a canga. Ele está levando o quê? Ele está levando o arado. Ele está arando a terra. Arando a terra, ele abre a oportunidade para que se jogue a semente. Mas Paulo, escrevendo o seu texto, ele diz assim: não atai a boca do boi que debulha. E ele faz uma referência ao trabalho dos obreiros, que são comparados aos semeadores da agricultura, para que o mesmo, por quê? Porque ele trabalha não em prol de si, ele trabalha em prol de abrir o aceiro, abrir para que se jogue a semente, para que o fruto daquela agricultura possa ser, quando for colhido, possa dar aos seres humanos. Então ele luta, ele trabalha penosamente, arduamente, no sol, na chuva, mas não é para se alimentar, mas para levar alimento a outro. Assim também, por isso é que Paulo faz a ilustração. Ele diz: não atai a boca ao boi que debulha. Por quê? Porque os evangelistas também trabalham arduamente, trabalham pesadamente, trabalham penosamente para, através do evangelho, que é a semente, levar o alimento a todos os demais que estão em volta, que são as vidas que estão famintas do evangelho de Cristo. Então, para que os irmãos entendam que é só um símbolo. Não é o animal em si, mas é o símbolo do animal para a vida judaica. E assim ele faz essa comparação. Por quê? Porque ele é um servo. Então ele trabalha em prol para trazer alimento, para trazer vida para outros. Então ele compara Jesus também dessa mesma forma. Ele diz: porque o nosso Deus, semelhante a esse animal que trabalha no arado, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Glória a Deus. Ele veio para dar vida a outros, ele veio para alimentar outros, ele veio para capacitar outros. Isso é o evangelho de Marcos. Tá? Tanto é que o texto diz que Salomé, ela vai falar com seus filhos, e vai, os filhos de Zebedeu, que é justamente Tiago e João, e ele vai dizer, aí vai pedir um lugar de destaque para os seus filhos. Lugar de destaque, que possa sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus, quando ele estiver nas mansões celestiais diante de seu Pai. E ele vai dizer para eles: vocês não têm nenhuma possibilidade de beber do cálice que o Pai me deu a beber. Mas ainda assim eles entendem que poderiam, porque eles não tinham nenhuma ideia da morte de Jesus no Calvário. Porque quando Jesus está falando realmente do cálice, está falando da sua morte no Calvário. É importante não entender que o texto diz, Paulo inclusive diz, que a morte em cruz era uma maldição. Era uma maldição. Era uma morte muito vil. Era um sofrimento muito terrível da morte em cruz. Então, só os piores bandidos, os piores assassinos, os piores ladrões eram levados à morte de cruz. Só para você ter ideia, Paulo não pôde ser levado à morte de cruz. Por quê? Porque Paulo tem uma dupla cidadania. Tem uma cidadania judaica, mas também tem uma cidadania romana. Então, o romano, ele não tinha coragem de levar um bom cidadão à morte de cruz. Por quê? É uma morte muito humilhante. É uma morte muito dolorosa. Mas o nosso Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, foi levado à morte, diz a Bíblia, até morte de cruz. Não abriu a sua boca, como disse Isaías no capítulo 53. Ele foi levado e ele morreu não pelo seu pecado, porque o texto diz que pecado nenhum ele tinha, mas ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. Bendito Esse Deus. É o nosso Jesus. Foi servo, foi obediente ao Pai até o último minuto, até a morte de Cristo, para trazermos a salvação em Cristo. Amém, queridos? Amém, Jesus. Nós entendemos isso. É importante entendermos também, e os irmãos vão perceber aqui, embaixo do texto, assim, o Evangelho de Marcos narra 18 milagres e 4 parábolas. Eu pergunto aos irmãos, por que Marcos narra mais milagres do que parábolas, irmãos? Por que o Evangelho de Marcos ele narra mais milagres do que parábolas?
Alguns irmãos saberiam me dizer o porquê? Ele narra mais milagres do que parábola. Por exemplo, se nós nos arremetermos o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus comece a acontecer as curas muito tarde. Muito tarde. Lucas começa no capítulo 8, Mateus começa lá no capítulo 4, mas no Evangelho de Marcos, já no primeiro capítulo, já existe a cura de Jesus. Jesus está dentro de uma sinagoga pregando e um homem endemoniado, alvoroçado, vai a Jesus, se coloca de joelhos, possesso, e diz: o que temos contigo, Jesus, o Santo de Deus? Vieste atormentar-nos antes da hora. Escute isso. O possesso está fazendo uma alusão a um período que nós vamos ter ainda, que é o período depois do milênio. Em que Satanás vai ficar preso 1000 anos e todos os seus demônios ficarão presos também com ele também. Olha só, ele está falando do milênio, um período à frente ainda. Mas ele está dizendo: vieste atormentar-nos fora do tempo, não há tempo do nosso aprisionamento total ainda. Nós não seríamos julgados, deveremos ser julgados hoje. Tu vieste antes do tempo. E ele diz: cala-te, sai dele. No primeiro momento já existe uma cura espiritual para aquele homem. Depois à frente vem a sogra de Pedro. A sogra de Pedro é curada, nós conhecemos esse texto maravilhoso. Posteriormente vai ser um homem que está com uma enfermidade de lepra, a hanseníase hoje, e ele é curado também. Então, Marcos é muito dinâmico. Marcos não perde muito tempo com detalhes de ensino de Jesus, mas ele vai direto ao ponto. Ele vai direto à cura, ele vai direto à libertação. Não existe outro texto que tem tanta libertação demoníaca como o de Marcos. Por quê? Marcos, ele não dá atenção às palavras, mas dá atenção aos atos de Jesus. São os atos de Jesus que vai fazer com que os romanos, os seus ouvintes, creiam assim: ele é poderoso, ele tem capacidade, ele consegue fazer as coisas que o homem natural não faz. Mas sempre lembramos que ele é servo de Deus, sempre obediência. Amém, queridos? Outra coisa importante também, o Evangelho de Marcos fala da unção com óleo, sendo confirmado pela carta de Tiago, que vai falar também. Todos nós conhecemos esse texto, não conhecemos? Sobre o sol. Vamos abrir o texto? Quem pode ler? Tiago capítulo 5, versículo 14. Quem pode ler? Tiago 5, 14. Outro irmão abençoado, para a gente fazer uma alusão boa, vai abrir no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 10, lá pelo versículo 30 mais ou menos. A gente fazer uma boa alusão do entendimento. O irmão abre Tiago capítulo 5, versículo 14. Um outro Tiago 5, 14? Isso, Tiago 5, 14. Pode ler, por favor. Abre Lucas capítulo 10, versículo 30. Está alguém entre vós doente, chama presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite o nome do Senhor. E a oração da fé salvará os doentes, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, se não, perdoado. Amém. Somente o texto de Tiago é simples. Ele diz: se está alguém alegre, cante louvores. Se está alguém enfermo, orai por ele. A oração da fé, escute isso. A oração da fé vai curar o enfermo. E depois, como símbolo, usai o azeite sobre o meio. É um símbolo do Espírito Santo, de que não foi o homem humano que fez a cura, mas o poder está no nome de Jesus. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que está na igreja, através dessa pessoa que teve contato com esse ser, trouxe a cura. Porque a cura está no Espírito Santo, pela ação manifesta do nome de Jesus. Ele diz: como símbolo do Espírito Santo, fazei-vos vós a unção com óleo. E se essa enfermidade tiver origem em pecado, permitir que o mesmo confesse o pecado,
para que o mesmo pecado possa ser perdoado. Entenderam isso? Agora, qual é o pensamento de Tiago? Lucas capítulo 10, versículo 25, por favor. 30. Tira aí. E, respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Pode continuar. Continua. Continua. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima a compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Somente até aqui. Olha só o texto, ó. A verdade é que o texto aqui, nós hoje fazemos o simbólico do azeite. Mas o azeite, no tempo de Jesus, por exemplo, no tempo de Tiago, ele é uma ação medicinal, ele é um remédio. Ele serve como um remédio aplicado na ferida mesmo, na ferida, tá? Justamente para tirar a infecção, para puxar a infecção. Hoje seria a secreção, né? Para tirar. Então, ele está explicando o seguinte, ó. Quando o samaritano olhou para aquele homem caído, ele viu muitas feridas. Ele pegou o vinho, que é o vinagre, lançou sobre ele. E aí, agora que ele tem aquele local desinfectado, ou seja, um álcool 70, desinfectado, agora ele vai colocar alguma coisa para agir de forma anestésica e de forma que tire a secreção. O que ele faz? Ele pega o azeite e ele faz o que? Ele esfrega na ferida. Mas esse tempo aqui é para esfregar mesmo, é ação medicinal, direto, contato. Hoje, o que a gente faz? Como orientação de Tiago, a gente faz o que? A gente usa o azeite, não de forma direta, mas o azeite é usado como símbolo do Espírito Santo. O poder está no nome de Jesus, a ação do Espírito de maneira sobrenatural acontece na vida daquele que recebe isso. Glória a Deus. Amém, querido? Só para que a gente possa entender. Amém? Aí diz aqui, cite no outro lado da folha, você pode virar a folha assim, cite 3 dons que podemos considerar universal, por serem doados todos os que creem. Ele diz expulsão de demônios, línguas estranhas e imposição de mãos para a cura. Esse é um texto que a gente fala. Ele diz assim, curiosidade, o livro de Marcos não contém genealogia porque o servo não precisa dela. Olha só que interessante. No livro de Marcos, Jesus não tem genealogia. Kleber, Mateus tem. Por José, seu pai. Lucas também tem. Por Maria, sua mãe. Mas o livro de Marcos não tem. Por quê? Porque como ele compara Jesus a um servo, a palavra servo aí, sim, é doulos, que significa escravo, tá? Não se escandalize, a palavra servo aí, servo está no português, mas é doulos, que significa escravo, tá? Por isso que Paulo vai dizer, eu estou aprisionado, eu sou um prisioneiro de Jesus. É uma forma simbólica dele dizer que ele não tem como largar Jesus, e a missão que Jesus deu para a vida dele. Entenderam? Então ele está dizendo aqui a mesma coisa para a gente. O servo não tem genealogia. O escravo, alguém se preocupa? Quem foi a mãe, o bisavô, o taravô? Não existe uma preocupação. A preocupação do escravo é se ele está em condição de fazer a obra. Se ele está em condição de desenvolver. Então ele faz essa comparação também. Marcos no capítulo 1 diz 3 milagres. Mateus capítulo 1, capítulo 8, ele vai falando. E aí a gente conclui esse texto do livro de Marcos. A gente vai entrar no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, tá, gente? Vamos entrar no Evangelho de Lucas. O texto de Lucas é fantástico. Todos abramos em Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10 é o texto-chave desse Evangelho, querido. Texto-chave. É um texto maravilhoso. Fala a respeito da conversão de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 10. 10. Isso.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha só, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Todos nós conhecemos esse texto, não conhecemos o texto? Todos nós conhecemos esse texto. Quem é que estava perdido para achar? Nós. Nós. Então, ele está aplicando o texto para Zaqueu no tempo dele, mas hoje ele faz uma representação de nós, que estávamos perdidos e fomos achados por Cristo. Por que o livro de Lucas? Porque o livro de Lucas trabalha uma parábola com 3 histórias. Vou explicar para vocês. Não existem 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas. Não existem 3 parábolas. Existe uma parábola dividida em 3 histórias. 25. Vamos ver isso. Lucas capítulo 15. Vem comigo que você vai ver isso. 15. Ah, é 15 das virgens. Lucas capítulo... Isso. Lucas capítulo 15. Qual o versículo? Isso, versículo 3, leia para mim, por favor. Lucas 15, 3. Não existe 3 parábolas. É uma parábola dividida em 3 narrativas. 15:3. 15, 3, pode ler. Ele, pois, propôs esta parábola, dizendo, Pode parar aqui. Ele propôs esta parábola. Ele não propôs estas parábolas. Ele propôs esta parábola. É uma parábola só. Só que ela tem 3 narrativas. E as narrativas se encaixam. Só para que a gente entenda. Cleve, quem é a ovelha perdida? A ovelha se perdeu. Não se perdeu, foi para longe? Foi para fora do aprisco? Eu pergunto, se ela saiu do aprisco, casa, foi para fora do aprisco, mundo, ela é o filho mais velho ou o filho mais novo? Novo. Excelente. Glória a Deus. A moeda se perdeu dentro ou fora de casa? A mulher perdeu ela na rua ou dentro de casa? Dentro de casa. Ela representa o filho mais velho ou mais novo? Filho mais velho, que está perdido, ele não sabe que está perdido dentro da própria casa. Isso é que a gente tem que entender. Tá afiado. Tá? Então, o filho pródigo só é para fechar a parábola. A ovelha representa o filho mais novo, a dracma representa o filho mais velho, e lá na frente Jesus vai fechar a narrativa com a terceira narrativa, que é do filho pródigo. O pai representa o eterno Deus, o pastor é o bom pastor de Jesus Cristo e a mulher representa o Espírito Santo. Olha que interessante. Então é uma tríade. É uma tríade. A mulher é o Espírito, representado pelo Espírito Santo, que está dentro da igreja e trabalhando os corações que, ainda que estejamos dentro, podemos estar perdidos. Perdidos. Você vai ver que os 3 têm alegria quando acha aquilo que se perdeu. O pastor, quando pega a ovelha, traz de volta para o aprisco e chama os amigos pastores para se alegrar com ele. Olha só que interessante. A mulher chama as colegas e vizinhas para se alegrar com ela. E o pai do filho pródigo faz uma grande festa com toda a vizinhança. Glória Então, a Deus. as alegrias são mesmas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se alegra com o retorno daquele que por um dia se achava perdido. E o primordial de tudo, o Pai fala assim para o filho mais velho, ó, você tem que se alegrar conosco, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha só que interessante. Um perdido é a saída de onde deveria estar e não está mais. E o morto é aquele que está espiritualmente morto. Bateu, mano. Que faz uma representação da moeda. Morto significa espiritualmente morto. Então o filho pródigo não morreu, por isso que ele voltou para casa. Ele diz estava perdido, quer dizer, se afastou de onde deveria estar e nunca deveria ter saído. Morto porque perdeu a essência do relacionamento com o Pai. Podemos estar afastados ou podemos estar mortos espiritualmente. Esse é o objetivo deste evangelho, do evangelho de Lucas. Tá, queridos? Amém, queridos?
Continuando à frente, ele diz assim: Lucas foi escreveu, é um médico amado, escreveu entre 63 e 68 depois de Cristo. Ele é, Colossenses 4,14, ele diz que é um médico, Paulo diz que ele é um médico amado. Lucas foi companheiro de Paulo, era homem culto, Atos 1:1, Filemão 2:4 também fala, 2 Timóteo 4:11. O que é importante entender? O Evangelho apresenta a Cristo como um homem perfeito e é endereçado aos gregos, cujo ideal era atingir a perfeição. Palavra-chave: Filho do Homem. Texto-chave: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, por que Zaqueu é uma representação do perdido? Por que Zaqueu é uma representação do perdido? É importante entendermos isso. Se nós voltarmos o texto de Lucas 5, Jesus entra na casa de Zaqueu. Entenda que Jesus, pela lógica da lei, não pode entrar na casa de Zaqueu. Você quer ver que ele não pode entrar pela lógica da lei? Qualquer um de nós aqui sabe. Recita o Salmo primeiro, pastor, Salmo primeiro. Onde tem o seu prazer da lei do Senhor, essa lei medita dia de noite. Jesus está quebrando o Salmo primeiro. É por isso que os fariseus, os saduceus, estão muito revoltados. Porque Jesus está quebrando para eles o Salmo primeiro. Lembra? Não se assenta à roda os escarnecedores. Você lembra disso? Você lembra o Salmo 23, lá no verso 5? Sentar à mesa com os inimigos. Então eles estão dizendo o seguinte: você não pode entrar nessa casa porque esse homem quebrou a lei. Na lei não pode emprestar a um judeu com juro. Só pode emprestar com juro ao estrangeiro. Zaqueu trabalha dentro de um tipo de capitalização que cobra juro do pátrio, do judeu. Não pode fazer isso. Não pode fazer. Mas quando no texto 5 ele diz assim: Senhor, se tenho defraudado alguém, olha só, vou restituir quantas vezes? 4 vezes mais. E o que tenho de cultura repartirei entre os pobres. Jesus fala: hoje houve salvação a esta casa. Ele se converteu. Eu não pedi nada, mas ele confessou o seu erro e está disposto a mudança. Por quê, Kleber? Porque lá atrás, em Êxodo, diz o seguinte: se você pegar a ovelha do seu irmão, vai ter que restituir 4 vezes mais. Se você pegar o boi do seu irmão, vai ter que restituir 5 vezes mais. Entenderam isso? Kleber, como é que isso é possível? É possível. Quando alguém está enquadrado no erro, o Espírito Santo revela o erro e essa pessoa tem oportunidade de arrependimento, confissão de pecado. Por quê? Porque o mesmo texto vai ser usado para Davi. Só para a gente caminhar para terminar. O mesmo texto acontece com Davi, irmão. Depois em casa, você vai ler Samuel, 2 Samuel 11:12. Vem em casa. Davi tem adulterado com Betseba, que é a mulher de Urias. Só que o Natan, ele não pode chegar falando que o rei está errado, porque o rei é poderoso, está apaixonado. Ele vai mandar matar o profeta. Deus dá uma estratégia para o profeta. Ele faz a comparação de um homem muito pobre, Urias, e a única esposa de Urias, a única ovelha que esse homem muito pobre tem. Quando Davi escuta, fica irado e diz: tal homem, ele não fala que o homem vai morrer não, ó. Olha o peso da consciência. Ele fala: tal homem é digno de morte. Digno. Ele não diz que tem que morrer. Falou que a lei diz que tem que morrer. A lei diz que é digno de morte. Lembra disso? Lembra disso? Mas ele disse assim: mas ele pode, já que ele pegou uma ovelha, ele pode restituir 4. Olha o rei falando. Porque o rei é o juiz da nação e ele conhece a lei. Ainda que tenha pecado contra ele. Amém, querido?
Ficamos de pé em nome de Jesus. Vamos terminar esse trabalho. Nós voltamos na próxima semana. Já está 44 minutos. Poxa, 45. tô com gostinho assim de... O meu é 45. Tem que dar um gostinho Não, de 37 ainda, Cleber. Hã? 37. 37 ainda? Não, O meu já está 45? não, tá meio ouvindo. Então senta aí, que vai ter uma... Viu? Tem mais um cafezinho aqui. Vamos ler para confirmar então. Vamos lá. Irmão Alain, tá com a Bíblia abre em Colossenses 4,14. Irmão Fagner, vai abrir aí em Atos 1:1. E o nosso irmão obreiro, dirigente desta obra aí, vamos abrir aí. 2 Timóteo 4,11. Timóteo. 2 Timóteo 4,11. Vamos lá, o que está escrito aí? Vocês 4,14? Isso. Saudavos Lucas, o médico amado Ótimo. Saudavos Lucas, o médico amado e demais. Ótimo, excelente. Atos. Fagner. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ótimo. 2 Timóteo 4,11. Vamos lá. 4:11. 4,11. 2 Timóteo 4,11. São Lucas está comigo. Toma Marcos, trazer contigo, porque me muito útil para o ministério. Ótimo, excelente. Então, a gente sabe, já estudou o livro de Marcos, que Marcos abandonou Lucas e Barnabé. Por isso que ele vai se afastar, mas depois Paulo vai reconhecer que ele é importante. Olha, ele é tido como inútil, porque se afasta. Depois ele volta às raízes, se firma no Evangelho, agora ele é tido como útil. Isso é que é importante saber. A profissão de Lucas, gente, o irmão Alain falou agora, ele é médico, chamado médico amado, tá? E outro texto está dizendo a respeito do escrito. O que é importante a gente entender? Lucas é grego. Lucas é grego, então escreve para os gregos, seus pactos, seus compatriotas. Lucas escreve para um homem chamado Teófilo. Ele diz ali, Atos 1, eu escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. Eu pergunto para os irmãos, o segundo tratado é o Evangelho, é o livro de Atos. Qual o livro que é o primeiro tratado? Quem pode me dizer? O segundo tratado é em Atos. Qual é o livro que é o primeiro tratado? Acabamos de ler. O segundo tratado é o Atos Apóstolos. Escreveu o primeiro. Ela escreveu o segundo, dizendo que escreveu o primeiro. Se o Atos dos Apóstolos é o segundo livro que Lucas escreve, qual é o primeiro livro que Lucas escreve? O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas. É uma lógica. Quer ver isso? Lá no início, né? Lá no início. No início. Olha no início de Lucas. É o mesmo que eu falei para os irmãos. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo que desde o princípio, para que conheça a certeza as coisas que já fui informado. Olha só, Lucas está voltando, Lucas viaja com Paulo. Paulo morre em Roma, Nero manda decapitar Paulo. Sabe o que Lucas faz? Volta para Jerusalém. Ele não vai a Jerusalém, mas ele vai para Jerusalém. Bate na casa da irmã Maria, mãe de Marcos. Bate na casa da irmã Maria, mãe de Jesus. Bate na casa do pessoal
Me informa como é que foi isso. Eles começam a falar, Jesus nasceu, promessa de uma virgem, que estava lá em Isaías 9,6, o rebento, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, e ele vai escrevendo tudo isso. Ele vai testemunhas oculares que estavam presentes quando Jesus nasceu, quando Jesus cresceu, na sua adolescência, nos seus milagres, nas suas pregações, nos seus ensinos, e ele vai escrevendo tudo. Kleber, mas é quem está financiando isso? Quem está financiando é um cidadão de muito dinheiro que mora em Roma, chamado Teófilo. Teo significa Deus. Filo significa amor fraternal, significa amor de amigo. Então Teófilo significa amigo de Deus. Legal. Tá? Teófilo, amigo de Deus. Kleber, o nome dele pode ser que não seja. Pode ser um título carinhoso do relacionamento que ele tem com Deus, que nunca está dando. Certo? Só para a gente terminar. Agora acho que vai terminar. De horário. Caraca, maneiro. Deixar muito bem aqui. Parece 49. 43. Vamos lá. Comigo, Atos 16:10, irmão. Vamos lá. Atos 16:10. Atos 16:10. A gente caminhar para fechar hoje. Eu sei que dá um soninho mesmo, vai dar um soninho. Abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, dá um soninho mesmo, faz parte. 16. 16:10. É logo depois está a visão, procurando partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Tá, vamos lá. Olha aqui que é importante, gente. Olha aqui que é importante. Ó. Kleber, quando é que o Lucas vai ser companheiro de Lucas? Quando é que Lucas passa a ser companheiro de Paulo? Agora. Ele é companheiro de Paulo. Agora que ele se junta a Paulo para escrever. Por quê? No capítulo 16, versículo 10, é a primeira vez que o escritor dos Apóstolos escreve na terceira pessoa. Ele vai escrever, ele falou, olha só que interessante, ó, que ele coloca aqui, ó. O Senhor nos chamava. O Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Nos chamava. Se ele está dizendo nos chamava, ele está se incluindo. O Senhor estava chamando Paulo, estava chamando Silas, ele estava me chamando, ele estava nos chamando para anunciarmos o Evangelho de Jesus. Então, a partir do capítulo 16, é que ele entra. A partir do capítulo 16, versículo 10, Lucas começa a fazer parte da